Quero falar um pouquinho nesse vídeo aqui sobre integração multissensorial, né? Que nada mais é do que a utilização de recursos que são captados pelos nossos olhos, ouvidos, né? Pode ser por outros, né, por outros sentidos, mas a favor de defender alguma coisa. Do que, por exemplo, na vida prática? Utilizar para, por exemplo, o momento de uma venda de uma ideia, né? Você vai ali com uma apresentação de PowerPoint, existe algumas formas, alguns recursos que você pode utilizar que vão fazer com que o interlocutor, a pessoa ali que você está tentando vender a sua ideia, consiga se envolver emocionalmente mais profundamente com aquilo, né? Isso pode ser usado numa apresentação, por exemplo, né? Num evento. Isso pode ser usado e é usado aos montes em filmes, né? Por exemplo, os Estados Unidos, eles fazem utilização, então eles conhecem muito bem esses recursos, né? É uma ciência estudada, que são, na verdade, ele abrange várias áreas, né? Por exemplo, eles têm um super cuidado para escolher as trilhas musicais. Então, tem especialistas ali que estudam a música, como as ondas sonoras influenciam na nossa percepção, outros de efeitos especiais que sabem o que cada efeito especial causa. Mas a grande verdade é que quando esses recursos são ali integrados, né? E alguém está assistindo um filme, você vê uma música que combina com, que conversa ali com a iluminação, que conversa com a cena que está acontecendo, nós, espectadores, ficamos ali profundamente conectados. E sabendo desses recursos, da potência deles, por exemplo, né, voltando aos Estados Unidos, porque foi o momento que eu tive insight, né, de falar um pouquinho sobre isso, os Estados Unidos usam muito bem esse recurso. Então, eu estava num evento e uma piloto de caça americana, a Macy Curran, foi fazer uma apresentação. E aí, pensando na entrada dela, para que fosse impactante, né, super legal, relembrei de Top Gun, fui assistir, né? É um filme que conecta com as pessoas, então talvez a Macy Curran, os brasileiros que estavam lá não conheciam, mas eu pensei, puxa, se a gente usar um pouquinho da trilha sonora que as pessoas conhecem, já vai ter alguma sensação de conhecimento. E nós, seres humanos, somos esse tipo, né, de animal que se sente bem quando experiencia algo que já experienciou antes, né? Que tem medo do novo, que quando alguma coisa sai do contexto, um barulho diferente, a gente se sente alerta, se sente mal no sentido de, puxa, tem perigo aqui, né? Porque era assim durante a nossa evolução. Uma chuva muito diferente, um barulho muito diferente de um animal fazia com que a nossa vida estivesse em risco. Então, as sensações de conforto, de você estar na sua caverna com aquele eco que você já conhece, com as vozes daqueles seres, né, os sons dos seres que você já conhece, te trazem conforto. E aí, voltando nessa história do Top Gun, né, puxa, que filme que fez, né, o uso, né, para criar para fortalecer, né, um sentimento nacionalista. Os Estados Unidos têm esse povo nacionalista que tem, não é à toa, é uma fábrica é um loop eterno de construir e reforçar esse sentimento. Porque quando você entra com uma música que tem um tempo, né, tá no tempo legal, que tem uma melodia muito bem marcada, é repetida muitas vezes, né, com as cenas, com aquele ator que as pessoas já sabem o rosto, já sabem a cara que ele vai fazer, isso vai criando um fortalecimento de sentimento, de reconhecimento, né? Então, o que eu quero falar aqui é sobre como provocar isso utilizando alguns recursos simples, né, que estão à nossa mão. Então, de novo, numa negociação, numa conversa, numa apresentação, quando você precisar encantar, se conectar com as pessoas, tá? E o que é emoção? Eu peguei aqui de um livro, esse livro aqui, o World Music, né? É um estudo muito legal. Esse livro tem muitos anos em Londres, num sebo, e ele traz que a emoção é resultado da forma que interagimos, que interpretamos as reações do corpo. Então, a emoção é resultado da forma que interpretamos a reação do corpo, ou seja, para você ter emoção, você tem alguma emoção que você está sentindo, você tem alguma reação, seu corpo tem alguma reação a algo que foi produzido, e aí se você sente alguma coisa por isso. E provocar essas reações, isso a gente consegue, né? A gente consegue através do som. Se eu der um gritão aqui, você provoca uma reação no corpo da pessoa de espanto, ela vai ter alguma emoção. Palavras também evocam reações. Se você falar, nossa, como você está amargo hoje, amargo é uma palavra que sensibiliza, que é carregada de um poder que faz você reagir e, enfim, se emocionar.
Mas eu quero falar, por exemplo, especificamente de algumas coisas que eu conheço e faço bastante uso, que é, por exemplo, o leitmotiv e o BPM. E o que que é isso, então? Quando você, em música, né, quando você tem algum tema musical, o que que é o tema musical? É aquela frase que é mais repetida, ela pode ser repetida pela voz do cantor ou pode ser repetida por um instrumento, por exemplo. Esse é o leitmotiv, esse é o tema, né? E como isso é utilizado? Por exemplo, em filmes, você vai perceber, os filmes têm um tema principal. Pensa no Poderoso Chefão, pensa em filmes clássicos, que você tem um tema que ele é apresentado toda vez que aquela figura importante aparece, do bem ou do mal, e esse mesmo tema ele é utilizado de várias maneiras durante o filme, para quando, por exemplo, aquele personagem vai aparecer de novo, o tema ele vem vindo devagarzinho ou baixinho, ou algumas partes desse tema musical, desses sons, dessa melodia, e quando aquele personagem aparece, esse tema entra alto, ele entra bem marcado, e você nem se percebe que isso tudo estava sendo construído ali, o seu corpo estava, né, recebendo esses estímulos todos, e aí você se emociona quando acontece a cena do beijo, ou a cena do tiroteio, ou do grande vilão aparece, ou o salvador da pátria. Então, esse é o tema, esse é o leitmotiv, né? Então, em um evento, por exemplo, a gente pode usar um tema toda vez que o mestre de cerimônias aparece. Por que que as pessoas falam, qual que é o tema da convenção? Elas nem sabem por que, às vezes, isso é tão importante. Porque toda vez que toca aquela música, e aí surge o mestre de cerimônias, as pessoas que estavam sentadas ali recebendo muitas informações diferentes, né, de apresentações, elas falam, isso eu já conheço, isso aqui é um lugar bom para mim. Então, aquele sentimento que às vezes não está tão organizado, porque um evento às vezes tem muita informação nova, ele encontra o seu lugar de aconchego, né? Então, a pessoa está recebendo informações, a empresa esse ano precisa fazer isso, aquilo, é tudo novidade, é tudo estranho, né? O seu corpo, ele reage com estranheza. Na hora que vem aquela música que você conhece, e ela tem marcação rítmica, ela tem o seu tema, o seu leitmotiv, e aí o mestre de cerimônias entra com um sorriso, ou seja, provocando reações também. A gente sabe quando a gente ri, a gente tem neurônios, espelho, que fazem com que quem está vendo tenha, seja induzido a sorrir também. Então a gente induz esse momento de alegria, de nossa, que legal, vamos continuar porque isso está legal. Outra coisa que é interessante é o batimento, né, de uma música. Aí voltando na questão da integração multissensorial, o batimento, ou seja, o andamento de uma música, pac, 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 ele pode estar integrado à iluminação. Isso é muito simples para os técnicos, né, de luz e DJs e tal, que já conhecem bem isso. Mas, por exemplo, num evento pequeno, você pode tentar fazer uso desses recursos, ou seja, a iluminação, na hora que algo diferente vai acontecer, ela pode acompanhar o ritmo da batida da música. Isso é muito importante. Essa integração faz com que com essa reação seja exacerbada, a reação de, nossa, eu estou sentindo uma batida aqui, e os meus olhos estão vendo a luz na mesma frequência de batimento. Isso me traz uma sensação de, isso aqui eu conheço, isso é interessante. Inclusive, tem algumas coisas, né, tem até alguns mitos, né? Tem gente que passa mal, por exemplo, no carro, né, na estrada e tal. E pode ter algumas questões, mas uma delas, que geralmente é a mais comum, é que nós também no processo evolutivo, a gente estava em meios abertos, né? Ou seja, o que a gente via uma árvore lá balançando, ou o passarinho, e ouvia ao mesmo tempo ali o som dele, né? Então as coisas, elas conversavam. Uma pessoa trancada no carro, o olho dela tá vendo uma estrada a 120 km por hora ali, e às vezes os ouvidos estão o quê? Estão ouvindo uma música, ou alguém no podcast em outro ritmo, em outra velocidade, em outra contextualização acústica, que não combina com o que ela está vendo. E isso, para o nosso corpo, é o mesmo de uma sensação de envenenamento. Quando a gente está envenenado, né, como a gente está comendo alguma coisa estragada, a nossa audição e a nossa visão, elas não conversam, elas têm sentimentos ali antagônicos, elas andam desestimuladas. Então, o que o corpo precisa fazer para tirar, passar o envenenamento? Precisa fazer que você ejete, vomite, mande fora aquilo que te causou mal-estar. Então, quando você está no carro e começa com aquela sensação de, putz, vou vomitar, de enjoo, é o corpo achando que você está envenenado, querendo se desfazer daquilo. É super interessante, né? Como
como essa integração multissensorial ela é importante. Inclusive eu faço aqui, né, eu até anotei aqui na hora que eu estava pensando aqui em falar um pouquinho sobre isso, de que no futuro, e no futuro assim, já tem, né, se você, quem teve aí a oportunidade de ir para a Disney, por exemplo, eles já fazem uso disso, mas eu acho que isso vai ser cada vez mais utilizado, da gente ter salas, né, para eventos principalmente, que são controladas essas sensações sinestésicas todas. Então, há muitos anos atrás eu já fiz eventos e hoje a galera ainda faz algumas coisas meio mambembe, assim, meio no improviso, que é assistindo um vídeo, na hora que vem um vendaval, dá para ligar vários ventiladores ao mesmo tempo, super potentes, e a gente sentir aquele vento. Mas dá para ter salas de eventos, imagina, preparadas para isso. Então imagina que você tá falando sobre um tema específico lá na sua apresentação, e aí tem um tom mais gelado, a iluminação está mais fria, realmente a sala fica mais gelada por aquele tempo e logo muda. Então o seu corpo passando por isso, né, pelos cheiros, né, pelas vibrações também, as cadeiras têm no cinema cadeiras que vibram, né, elas buscam essa integração multissensorial, mas isso a ser utilizado em evento, eu acho que vai ser algo muito interessante. Eu acabei passando por esse assunto, mas eu quero voltar em música, né, que tem uma outra questão que a gente pode fazer uso, né, que é a questão da tonalidade, né? E aí, quando eu estava até na faculdade de música, a gente trabalhava muito isso. Quando a gente vai escolher uma música para um vídeo de apresentação, né? Ou, por exemplo, as pessoas estão chegando em uma reunião, você deixa uma musiquinha tocando para prepará-las. Você pode dar o tom da reunião ou preparar o emocional delas utilizando, por exemplo, escolhendo a tonalidade da música, né? Para quem não é músico vai ser uma coisa meio estranha, mas é fácil de entender também. Então a gente tem, resumidamente, né, gente, duas tonalidades, uma maior e uma menor. Então você tem músicas que se a gente for pensar no senso comum aqui, né, que elas soam mais tristes, né? São acordes menores, são músicas que estão em cima de uma base, né, de um centro tonal menor, né? Não vou entrar em detalhes disso. E tem outras músicas que estão ao contrário disso, né? Então, você quer provocar o quê? Não é que tem que ser sempre feliz, pode ser que você queira provocar já algum momento de melancolia, às vezes de tensão, né? Então a música ela pode ser muito utilizada nisso. E aí nesse sentido, por exemplo, para quem trabalha com eventos, que é o meu caso, fica estranho alguém que não tem noção de como utilizar esses recursos, e muitos clientes ali estão na correria, eles quer usar uma música que ele gosta, e não uma música que funcione nessa integração multissensorial. Então, às vezes, você pode até escapar disso, fugir, né? No começo da minha carreira, eu perguntava muito para o cliente, que música você quer na hora que o diretor X entrar, na hora que o mestre de cerimônias entrar? Hoje eu faço menos isso, né? Eu faço em alguns casos específicos, mas na maioria das vezes, eu entendendo ali qual é o fluxo, né? Às vezes pode ser um evento que queira trazer uma notícia séria, né? Ou queira dar uma bronca nos colaboradores. Então, buscando um pouquinho qual é esse objetivo final, dá para você pensar no batimento dessa música, né? Ou seja, na velocidade dela, na tonalidade dela, vai ser super feliz, super triste, médio, corporativo, mais blasé, enfim. Pensar na iluminação, será que a gente vai ficar piscando essa iluminação junto com a música, numa música alegre, que é para pôr todo mundo para cima, ou não? Vamos ser uma coisa mais estática, que a gente já dá o recado e fala, ó, esse aqui é um evento sério, isso aqui é uma coletiva de imprensa, é luz parada, é música sem temas muito definidos, né? Uma música que tem ali uma harmonia mais parada, mais travadona, sem muita mudança de acorde, e isso tudo pode ser utilizado. Eu trouxe também alguns exemplos aqui de outros lugares, só para a gente ficar a título de curiosidade, todo mundo já passou por esses lugares aqui, eu imagino, mas só para ser notado de uma forma diferente a próxima vez que a gente entrar e entender como, às vezes até sem ter o estudo ali da neurociência ou da acústica, como durante o tempo, como durante a história, muitas empresas foram utilizando esses recursos, e a mais forte que eu tenho é a igreja, né? A igreja, quando você entra, eu lembro que eu era pequeno, eu ia com a minha mãe é católica, né? Eu não sou, mas ela é.
E aí você vê aquela reverberação toda do padre falando, o padre fala. Então aquela arquitetura de pedras com o pé direito alto, com vidro, foi feita ali empiricamente, né? Que traz essa voz do poderoso, do céu. Então essa voz de quem está ali na frente falando, ela evoca o espaço todo, ela preenche, ela cobre. E de certa forma traz ali na nossa subjetividade emocional alguma coisa do além, né? Nossa, tem um mundo falando comigo. Os mantras, né, que o budismo utiliza muito, muitas religiões utilizam, e as empresas utilizam, é a repetição de uma ideia, né? O mantra também é um recurso muito utilizado para você gerar essa sensação de segurança, de bem-estar, de eu sei onde eu estou, né? Então, quando você repete muito uma coisa, ou uma música, ou uma fala, numa certa tonalidade que não muda muito e você fica assim, você é bom, 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 você vai entrar num fluxo que combina com essa repetição, com esse loop, né? E é isso, enfim, é um pouquinho do que eu queria trazer. Espero que você tenha curtido aí. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aí, né? E o seu comentário. Até a próxima. Valeu!